Fala nação, Flamengo surreal na área. Estamos aqui para fazer mais um pré-jogo de Flamengo e Corinthians. E é surreal mesmo o que está acontecendo nesses últimos dias. Vocês lembram desse cara aqui? Pois é, meus amigos. Esse cara aí estava com uma misteriosa lesão, mas por incrível que pareça, ele vai jogar contra o Flamengo amanhã. Não vai ser desfalque do Corinthians. Por isso que, por causa da lesão, ele não tinha sido convocado pela seleção brasileira para enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. E o pessoal que marcou a data da Copa do Brasil deu muito mole, poderia ter trocado para o Flamengo. Mas a gente sabe, né? Eles favorecem os times paulistas e não é de hoje. Já tem muito tempo isso aí. Esse cara aí que vocês acabaram de ver no lance, não pediu nem desculpas depois, não levou nem amarelo na partida. Pois é, meus amigos, é isso aí. O Flamengo que teve jogador seu convocado, o Cueja e o Lucas Paquetá. O Flamengo vai desembolsar aí quase R$500 mil para trazer eles num voo fretado, vão compartilhar o voo aí junto com o Cruzeiro, mas é uma grande quantidade de dinheiro, sendo que eles podem não jogar se o médico da seleção brasileira ou o médico do Flamengo averiguar, não, como é que fala? Se eles avaliarem que eles não têm condição para a partida. E a expectativa de público minha é de mais de 55 mil pessoas, sendo que agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, foram vendidos 45 mil ingressos para Flamengo e Corinthians. E o Flamengo aí que vem com reforço na segurança amanhã, porque em parceria com a Polícia Militar, eu acho. O Flamengo, se acontecesse alguma coisa aí, seria um caso reincidente. Lembrando que o Flamengo já teve punições por causa de briga de torcida, mesmo que o Flamengo e o Corinthians não sejam um clássico regional, ainda são as maiores torcidas do Brasil, então pode dar merda sim. Isso aí seria um reforço muito importante, porque a gente não quer mais ver o Flamengo jogar sem torcida, né? Ainda mais se acontecesse uma coisa, seria um caso reincidente e a pena poderia ser ainda maior. Meu irmão, o Flamengo tem que ir pra cima, não pode ficar esperando fez igual o Cruzeiro e tentar buscar resultado fora de casa, que vai ser complicado. Lembrando que também, se o Flamengo ficar sem o Cueja, o Pires não pode entrar na partida, porque ele chegou aí no Flamengo depois do prazo de inscrição para a Copa do Brasil. Então seria importante, meu amigo, se o Lucas Paquetá e o Cueja puder jogar essa partida aí, senão a gente vai ter que aguentar Rômulo ou Ilharão ali de primeiro volante e será um Deus nos acuda, velho. O Corinthians vem para enfrentar o Flamengo com o seguinte nome aí, que o técnico das Gaivotas confirmou como time titular de amanhã: Cássio no gol, Fagner, Henrique, Léo Santos, Danilo Avelar, formam os 4 da zaga. No meio, Douglas, Ralf e Gabriel, com o meio atacante Jadson, na frente Romero e Cleison. Não precisa nem falar que é obrigação do Flamengo vencer esse time em casa, né? Pelo amor de Deus. E agora para encerrar o vídeo, vou ler a nota de repulso que o Flamengo mandou à CBF. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar sua repulsa às recentes decisões da CBF, em especial aos fatos que envolveram a convocação do atleta Lucas Paquetá para os amistosos da seleção contra os Estados Unidos e El Salvador. A escalação de Braulio da Silva Machado para apitar a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil. No caso específico dos amistosos da seleção, chama a atenção da intransigência da CBF em relação às alternativas apresentadas pelo Flamengo para que se pudesse contar com um atleta convocado.
foram sugeridas a mudança da data do primeiro confronto contra o Corinthians e a liberação da participação de Lucas Paquetá da partida contra El Salvador, um adversário de valor duvidoso para a preparação do Brasil. A entidade, no entanto, manteve-se inflexível. Vale lembrar que o Flamengo teve as convocações do volante Cuejar pela Colômbia e do lateral esquerdo Trauco, que somadas as convocações do Paquetá e a inadequação do calendário tiraram os jogadores de suas partidas do campo brasileiro, claramente provocando desequilíbrio técnico na principal competição administrada pela entidade. Já a escalação do árbitro Braulio da Silva para a partida desta quarta-feira é absurda. Foi ele quem teve a atuação lamentável no jogo entre Palmeiras e Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para quem se lembra aí. Na ocasião, deixou de expulsar o jogador Felipe Melo, esse lance eu lembro, após a entrada criminosa em Vinícius Júnior, ato que poderia ter causado lesão séria ao jovem atleta. Além disso, terminou a partida antes do previsto, sendo que o adversário estava nesse momento atuando com um volante no lugar do goleiro, que havia sido expulso, impedindo que o Flamengo buscasse os 3 pontos nos momentos finais do jogo. Esses fatos e outras ocorrências recentes fazem com que o Flamengo sinta-se sistematicamente prejudicado pela atuação da CBF, o que hoje nos permite concluir ser resultado da postura adotada pelo clube em relação à governança da entidade. O Flamengo possui uma história de conquistas, tem a maior torcida do Brasil, é dono das maiores audiências em transmissões dos jogos pela televisão, conta com a maior média de público em estádios do ano e, portanto, o clube e seus torcedores merecem respeito. Estivesse realmente interessada em mudar a imagem desgastada do nosso futebol, a CBF deveria tratar todos os seus filiados com igualdade e isenção e não fustigar com ações de bastidores aqueles que, como o Flamengo, são incansáveis na busca pela real profissionalização do futebol brasileiro. Por fim, após todos esses episódios lamentáveis, o Flamengo exige que a classificação à Copa do Brasil e as rodadas restantes do Campeonato Brasileiro sejam decididas exclusivamente pela capacidade dos jogadores em campo. Clube de Regatas do Flamengo, e é com esse recado, essa nota aí emitida do Flamengo à CBF, que encerramos o vídeo aqui do pré-jogo Flamengo-Corinthians. Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal. Flamengo Surreal na área. Valeu.